Olá, começa agora mais um programa ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um entrevistado que nos ajude com informações, ideias, reflexões a entender melhor o Brasil em que vivemos, para que a gente possa atuar melhor nesse Brasil. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o nosso entrevistado de hoje, Pedro Serrano, que a Eleonora vai apresentar já antes, porém eu queria lhe convidar para colaborar ativamente aí para que o trabalho dessa imprensa democrática chegue o mais longe possível. Por isso, te convido a compartilhar essa entrevista, divulgar nas suas redes, né, e também visitar, sempre que lhe for possível, o acervo de vídeos de entrevistas do Tutameia no nosso canal de vídeo, que é no YouTube, é youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Todo o nosso trabalho ele está ancorado no site, o site Tutameia, que fica em tutameia.jor.br. Eleonora. Professor Pedro Serrano, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço. Professor Pedro Serrano é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, mestre e doutor pela PUC e pós-doutor pela Universidade de Lisboa. É um dos mais agudos observadores do cenário brasileiro, e a gente está muito contente de poder hoje ouvi-lo sobre a situação tão conturbada que o Brasil está vivendo. E queria começar lhe perguntando como é que o senhor define a situação atual do Brasil, do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista legal, enfim, como é que nós estamos em pleno exercício do Estado de Direito, como é que o senhor vê essa questão do ponto de vista mais geral? Bem, eu tenho me dedicado a estudar no plano da teoria do direito, da teoria do Estado, desde o começo dos anos 2000, as novas formas, vamos dizer, que a gente pode chamar aqui para o pessoal entender de autoritarismo. Uhum. Como é que esse autoritarismo se dá, se veicula, se realiza, né? Na modernidade, eu vou aqui dar esse crivo, né? Uhum. Não há um momento, quer dizer, do mesmo jeito que você tem crises cíclicas na economia, isso todo mundo já admite hoje em dia, quase um truísmo, você tem também crises cíclicas políticas, né? Há uma ideia de que a modernidade produziu o Estado democrático de direito como seu modelo de Estado, né? Desde o marxismo, que chama de Estado burguês, até, vamos dizer, os pensadores mais liberais chamam isso de Estado liberal. Mas a realidade é que não é bem verdade isso, né? Existe um outro modelo de Estado criado pela modernidade, mais autoritário, fundado na ideia de que a função primária do Estado é a obtenção da paz social pelo meio da violência, que é o chamado, que eu dou o nome de estado de exceção, na verdade eu não, a tradição da teoria política é um nome que veio do artigo 48 da Constituição de Weimar. Ali significava fundamentalmente uma situação de fato, uma situação de emergência, de guerra, que justificaria a adoção da suspensão de direitos, e depois ele passa a ser usado, essa expressão, como designando, vamos dizer, modelos de Estado mesmo, né? Polantzas, que é um autor que tem muito elemento, muito estudo nesse ambiente, define o estado de exceção como gênero que inclui os bonapartismos, as ditaduras e o nazifascismo, né? O nazismo e o fascismo. Bem, grosso modo, isso foi o modelo de autoritarismo que nós tivemos no século XX. Eu defino aqui século XX, quando a gente tem que se referir, quando fala século XX, século XXI, o que a gente está falando, né? Eu estou falando de um período que vai da metade do século XIX, aí eu marcaria, se é para dar um fato, assim, eu não gosto muito de dar fato, acho que essas coisas são processos, né? Mas vamos dizer, se é para dar um fato histórico, eu diria que o segundo estado de sítio de Louis Bonaparte, em 1851, até 1989, a queda do muro. Eu acho que esse é um... Agora, existem novas formas de autoritarismo, né, que são, a meu ver, mais sofisticadas, mais limitadas, mais cirúrgicas, que já não são mais, nós não temos mais no século XXI, a meu ver, como tendência no mundo ocidental, estados de exceção. O autoritarismo se manifesta por medidas de exceção no interior da democracia. Medidas que têm uma roupagem democrática, uma aparência democrática,
e um conteúdo tirânico. E isso se dá por todo o mundo ocidental, mas o que minha pesquisa indicou é que tem instrumental e naturezas diversas quando se fala do primeiro mundo e quando se fala, vamos dizer, na América Latina, que era meu foco fundamental de estudo, estando os Estados Unidos numa situação meio híbrida, eu diria assim. Né? Mas, de qualquer forma, as razões do porquê isso surge, a gente pode debater, são razões históricas, mas é a narrativa que eu tenho adotado para descrever o que para mim é um fenômeno mundial, que eu diria que, do ponto de vista da teoria do Estado, do direito constitucional, é um esgarçamento, uma perda de sentido contínua do pacto moral político que houve no pós-guerra, democrático liberal, que se traduz nos direitos humanos no plano do direito internacional e nas constituições rígidas do pós-guerra no plano das constituições, né? Significa fundamentalmente a juridicização dos direitos humanos. Deixam de ser vamos dizer, um conjunto de valores político-morais e passam a ser normas jurídicas com poder superiores a qualquer decisão política, limitadoras, portanto, da soberania popular e da democracia, e vamos dizer, gozam de um patamar superior de comando nas estruturas jurídicas. No plano político, isso significa que essa moralidade democrática liberal procura funcionar como uma semente antifascista que evite o uso das maiorias ocasionais para a assunção do autoritarismo, que foi o que houve no nazismo e no fascismo, né? Onde o procedimento e os métodos democráticos foram utilizados para finalizar e terminar a própria democracia. Né? Portanto, eu creio que é nessa perspectiva que eu enxergo, é a narrativa que eu encontrei para descrever essa degradação desse pacto moral, humanístico, democrático do pós-guerra. Né? Um verdadeiro pacto no sentido de um common ground, eu diria. Mais do que pacto, é um solo comum que foi criado, quer dizer, entre as várias formas de pensamento político ocidentais. Né? Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento capitalista, com esse, enfim, aumento do peso das finanças? Todo mundo diz que há uma incompatibilidade entre esse modelo econômico e a própria democracia. Que parece que há um divórcio, embora eu deva dizer, eu sou muito visto como um pensador de esquerda, e em certa medida sou mesmo, mas eu sou um defensor dos valores do pensamento liberal. Né? Então eu não quero criar expectativa indevida no seu público em relação aos meus pontos de vista. Mas eu creio sim que há um divórcio, uma crise, sempre houve uma tensão entre liberdade de mercado, liberalismo econômico e liberalismo político. Hoje há uma evidente tensão, diria, como fala Mabembe, aquele Mabembe, um divórcio mesmo. Né? Eu observo isso na reação das pessoas. Eu, às vezes, em sala de aula, coloco, por exemplo, que é muito importante na história do constitucionalismo, você estudar Locke. E descrevo o que são as ideias de Locke, às vezes. Esse ano eu não fiz isso, mas às vezes eu ponho as ideias dele sem dizer quem é o autor e a ideia que se tem que é um grave, um perigoso comunista. Ou seja, mas isso é um sintoma pequeno de um fenômeno que há. Veja, um pensador liberal do nascimento ali da Revolução Liberal ou da Revolução Burguesa, como querem alguns. Né? É um processo que dura 3 séculos, mas é um pensador liberal. Né? E aliás, é quem criou, não digo quem criou, na verdade isso vem do anterior a ele, mas é tido como criador, vamos dizer, do liberalismo constitucionalista ou do liberalismo político na ocidentalidade. E veja que esse pensador, se você tirar o nome dele da parada, vamos dizer assim, ele vai ser visto como um sujeito, hoje seria tido como um cara de esquerda, um sujeito que dedica metade do principal trabalho político dele a falar do direito de resistência contra o totalitarismo, contra... Ou seja, então, mas isso é sinal do quê? De um incrível conflito entre liberalismo econômico e liberalismo político. Então, isso realmente há essa degradação. E eu creio que sim, tem a ver com esse modelo de capitalismo que surge começa a surgir, dizem alguns, eu não sou economista, que falam do começo, fim da década de 60, outros fim da década de 70, mas grosso modo esse período em que me parece que tem um autor liberal muito interessante, chama Mises, e ele atribui, vocês devem conhecer, que hoje em dia está meio na moda da juventude aí de internet,
Mas ele atribui essas crises cíclicas do capitalismo ao que seria uma intervenção do Estado, a ver dele indevida, no ambiente da liberdade de mercado no meio financeiro. E eu acho que ele enxerga isso é um bom autor para você entender essa intervenção estatal no mercado financeiro, só que eu enxergo de uma forma um pouco diferente do que ele propõe, né? Apesar de concordar com muitos elementos da análise dele. Eu acho que, na realidade, o mercado financeiro demanda essa presença de mercado para poder se expandir. Né? Ele demanda o Estado como se fosse um fundo público para poder garantir sua expansão. Né? Mises acha isso negativo, acha que isso que gera crises cíclicas no sistema. Né? Eu acho isso, independente de fazer um juízo negativo ou positivo, eu acho isso uma necessidade do mercado. O mercado demanda a presença do Estado para poder expandir. O raciocínio, para ser bem simplista aqui, e obviamente sacrificando o conteúdo do raciocínio quando a gente é simplista, a presença do Estado, primeiro, possibilita uma ampliação da possibilidade do crédito. Eu posso emprestar algumas ou muitas vezes mais do que eu realmente tenho de depósito como banco, por conta da garantia pública. E aí gera o Estado como um garantidor das operações financeiras. Por que eu ponho meu dinheiro no Itaú, que paga pouco juro, e não no banco menor, que paga mais juros? Porque eu sei que o Estado é um garantidor das operações do Itaú. Isso possibilita ao Itaú ter X de depósitos, vamos dizer, e emprestar 10x. Isso é assim no mundo. No Brasil, a gente teve uma certa sabedoria de controlar um pouco isso, mas assim, o controle é muito flexível, digamos assim. Né? Então, portanto, é um modelo de forma de gerir o patrimônio público que leva esse patrimônio a ter que ser dedicado à garantia desse tipo de operação. Né? Portanto, exige que o ambiente econômico tenha um controle da política muito grande. É a exigência do interesse. Eu não acredito, como Mises, que hajam formas de autorregulação. Se o Estado sair daí, o sujeito que emprestar mais do que o que tem vai ser coibido pelo resto do mercado. Não, a tendência é formar oligopólios, eu acho que é outra tendência, que é o que eu vejo. Então eu não tenho a mesma análise que ele, mas eu diria que eu bebo muito nessa forma dele ver, que eu acho muito interessante. E você tem aí esse mecanismo, só que eu vejo como uma natureza. Eu acho que o mercado financeiro hoje funciona assim, ao contrário do que se imaginou na década de 90, por exemplo, no pensamento de esquerda, que haveria um descarte dos Estados nacionais, eu acho que não. Pelo ao contrário, há mais do que nunca a necessidade deles para poder se reproduzir. Só que aonde que se forma o conflito com a democracia? Quando você chama o povo a participar das decisões políticas, eu estou tentando aqui ser o mais simples possível, vamos dizer assim, você tem uma tendência que haja uma pressão para que as decisões estatais sejam mais favoráveis à maioria. E essa decisão da maioria não coincide com esses interesses ou essa necessidade de mercado financeiro. A gente viu isso bem na Grécia. Aquele choque que a Leonora citou aí. Então, o caso realmente... da Grécia acho que foi o mais, talvez, explícito dessa... sem detalhar, eu diria que há, portanto, um conflito na medida em que você necessita submeter o Estado a um certo tipo de política de contenção de gastos, de diminuição da importância dos serviços públicos na distribuição de verbas públicas, etc., exatamente para poder alocar esses recursos como garantidor das crises financeiras que são cíclicas realmente. Né? Então, digamos, eu acho que isso tem levado, o que é importante para mim na minha área de estudo, que é uma degradação dos direitos. Eu sou um crente nos direitos fundamentais, tenho um pensamento anti-autoritário, tanto à direita quanto à esquerda, depende do momento histórico, a gente se alia à esquerda para brigar contra a direita, dependendo do momento histórico, se nos aliamos à direita para brigar contra a esquerda, depende da geografia e do momento histórico. Portanto, eu faço parte, vamos dizer, desse pensamento liberal do pós-guerra, que valoriza os direitos humanos como sendo a moralidade própria do que é uma vida civilizada, a meu ver. E isso está muito afetado por esse... E talvez a origem seja essa. Eu acho que a origem é múltipla e vai depender de cada lugar. Esse é um dos fenômenos que eu acho que influenciam. Aqui no Brasil, por exemplo, não dá para se descartar também a nossa própria história, o modelo colonial de vida atrasada, né? De vida social que nós temos, né? Que é um modelo que nos acompanha, que deixou registro na nossa normatividade. Eu sei que existem também liberais que criticam
a ideia de que há uma dívida histórica, mas isso se evidencia pelos nossos ordenamentos jurídicos. Pega o artigo 138 da Constituição de 1934, por exemplo, determinava, foi o artigo que criou o direito social à educação, o primeiro direito social criado na nossa história constitucional, e já determina a eugenia para sua aplicação, ou seja, a exclusão dos negros, o que evidencia que havia uma intenção estatal de acolher aquelas, vamos dizer, ondas de imigração europeia. No sentido deles, que uma parcela desse pessoal fosse beneficiado com um espaço que deveria ter sido dado aos negros com a liberdade de escravidão, de que essa que chamam de ascensão social, no fundo, para mim, é a posse do que a gente pode chamar de riqueza simbólica, do conhecimento, dessas coisas, que eles foram excluídos disso. Veja, a forma de ascensão social na época era o conhecimento. E eles foram expressamente, por texto constitucional, na primeira Constituição considerada democrática no Brasil, era chamada da nossa Constituição de Weimar, né? Eles são excluídos do acesso a essa riqueza simbólica. Isso revela o quê? Uma tendência ao nosso próprio iluminismo ser um iluminismo quebrado, um iluminismo contraditório, que procura trazer valores da modernidade para cá, mas sempre acompanhados de uma sombra que é a visão colonial, racista, conflituosa, quer dizer, e isso acaba caracterizando a elite brasileira, para mim, como uma das elites mais atrasadas do mundo, né? Aí que eu acho que ter um pacto de gente que pensa como eu com a esquerda é um pacto provisório, né? Se chamam de tático, né? Que é para poder combater esse grau de atraso que existe na sociedade brasileira. Certamente vamos conflitar no futuro se essa modernização das relações humanas, econômicas e sociais forem implementadas aqui. O senhor falou... Vou falar. Não, eu queria falar do hoje. O senhor vê hoje um estilamento, uma redução desses direitos humanos que o senhor está falando? Sim, porque, veja, você tem uma redução dos direitos sociais. Eu não acho que há incompatibilidade, por exemplo, nas sociedades modernas entre direitos sociais e liberdade de mercado. Acho que é totalmente compatível isso, né, que demonstram vários... Você pegar um site chamado Heritage, que mede a liberdade de mercado no mundo, você vai encontrar dentre os principais países com mais liberdade de mercado também países que têm alto grau de defesa de direitos sociais. Então, a rigor, pelo menos no campo teórico, não há essa incompatibilidade. Acho que convivem bem. Esses direitos sociais aqui no Brasil, que para mim tem outro papel, é um papel de garantia mínima de uma moralidade humana, né? Eles estão sendo esgarçados por medidas, né? Mas o que também me preocupa é que em todo o mundo ocidental e aqui, muito mais intensamente, estão sendo esgarçados os próprios direitos de liberdade. Né? Eu creio que no primeiro mundo, toda medida de exceção pressupõe uma lógica de guerra. Né? A exceção em si, ela tem uma lógica de guerra. O estado de exceção era você trazer um regime jurídico próprio da guerra para o ambiente, para a relação entre Estado e pessoas. O que Rousseau achava incompatível, que ele falava, né? Guerra só entre Estados, nunca entre Estado e pessoas, né? Schmitt conseguiu, com alto refinamento intelectual, vamos dizer, traduzir numa relação entre Estado e pessoas, né? Então, fundamentalmente, é você declarar a figura do inimigo que ameaçaria a integridade e a paz social, e esse inimigo precisa ser combatido e, por isso, justificar a suspensão de direitos, às vezes da sociedade inteira, às vezes de uma parte da sociedade. Essa característica do inimigo, as medidas de exceção de hoje também têm. Elas sempre são adotadas quanto aquele que é carimbado com a figura do inimigo. No primeiro mundo, nós temos medidas de exceção com duas características próprias. Primeiro são medidas que fortalecem o executivo lá. Patriot Act, por Patriot Act, as leis antiterrorismo na Europa, etc. Segundo, elas têm como inimigo a figura do estrangeiro, do terrorista, do externo, o que leva à produção de medidas de exceção num regime jurídico especial com relação à segurança nacional. Então é como se o direito penal comum continuasse vigendo na forma do pós-guerra, com as suas contradições, claro, com as suas disfunções, mas continuasse vigendo numa relativa observância dos direitos fundamentais. Agora, uma vez carimbado o sujeito como terrorista, ele passa a ser sujeito a um outro modelo de direito penal, ou direito sancionatório, muito mais intenso e que suspende os seus direitos. Ele deixa de ser um cidadão
passa a ser visto como inimigo. Né? Ao mesmo tempo, na estrutura do Estado, tudo que é para proteger a segurança nacional também tem essa superproteção. Então, as agências de inteligência, espionagem... Tudo não, e mesmo parte da produção. Por exemplo, o capitaneamento, para mim, do capitalismo hoje não é só o capital financeiro, ele não funciona sozinho. Ele precisa ter o capital tecnológico também e o capital militar. Você pega no orçamento americano, essas duas outras formas de capital, tecnológico e americano, são formas de segurança nacional. Vocês estão protegidos, inclusive, do devassamento público. O orçamento público é secreto quando aplicado a essas áreas. Né? Ou seja, o Estado é usado intensivamente para o progresso tecnológico, de uma forma não pública, não acessível à opinião pública e aos controles democráticos. A forma de controle democrático é muito precária. Né? Eu não tenho aqui tempo de me alongar. Mas, de qualquer forma, esse é um fenômeno do primeiro mundo. No segundo mundo, e aí que eu falo, por exemplo, que os Estados Unidos é um modelo meio híbrido, no segundo mundo eu falo assim, na América Latina, né? Nós temos um modelo diferente. Primeiro, eu acho que é o sistema de justiça, pelo que eu observei, que é o agente dessas medidas de exceção. Óbvio que não é só ele, não é uma questão formal. Né? Eu estou falando de um ambiente real. Então, existem atos também adotados por iniciativa política, em especial em relação à restrição a direitos sociais. Mas ele é o agenciador maior da suspensão dos direitos, em especial da suspensão dos direitos de liberdade, que se manifestam através de medidas de exceção, que são processos penais de exceção, digamos assim. É uma palavra que o Ideu, um jovem professor da PUC, usa, que descreve bem o fenômeno. E, por outro lado, impeachments inconstitucionais, que interrompem diretamente a democracia. Isso nós vemos aqui na América Latina, e isso é capitaneado estruturalmente, eu falo da espinha dorsal, pelo sistema de justiça. Isso, eu produzi esse trabalho antes do impeachment da Dilma, antes de Lava Jato, e já observava esse fenômeno. Exatamente. Isso começa a ocorrer na América Latina com a guerra às drogas, na década de 90, onde você começa a ter essa suspensão de direitos de forma mais clara na jurisprudência penal em relação à figura do traficante, que é posto como inimigo central, e isso vai se espalhando para os outros tipos penais, ao ponto de eu dizer que o inimigo no Brasil hoje é o pobre, carimbado com a figura do bandido. E esse bandido, esse marginal, esse criminoso, poria em risco a sociedade, a segurança, a razão pela qual se o trata como inimigo, suspendendo os seus direitos. Só que ele não é que nem o comunista, né, no século XX, ele é socialmente localizado. É o negro, pobre da periferia. E isso ocorre em alguma medida em toda a América Latina, ou pelo menos os países que eu pesquisei. Começa a haver no Brasil uma intensificação a partir da década de 90 do aprisionamento em massa, que gera um aumento da violência, porque o crime se organiza dentro da cadeia e sai para fora da cadeia. E esse aumento da violência ocasionado pelo aprisionamento em massa e a guerra às drogas vai fazendo ampliar a violência e ampliando, é um ciclo vicioso, ampliando também o aparato repressivo do Estado, que aumenta mais a violência, sem se verificar as razões, as causas, e procurar resolver a violência por uma forma mais racional. Essa guerra das drogas, onde se localiza o início, digamos, dessa mudança, é capitaneada até hoje pelos Estados Unidos. Sim, começa com Nixon na década de 70. Exatamente. Vai para os anos 80 e, óbvio, que não há que se pensar a guerra às drogas, na lógica dele, sem passar pela América Latina. Né? Então houve uma forte influência aqui. Não é que negro, jovem, não tenha sido perseguido durante toda a nossa história, mas houve uma intensificação muito grande. E uma base jurídica que permitiu essa intensificação. Para você ter uma ideia, nós quadruplicamos, para não ser impreciso, para não ter perigo de errar, nosso número de presos, decuplicamos o número simples de mortos. É um absurdo. Nós tínhamos um índice de homicídios compatível em termos mundiais, aí, considerado equilibrado. Passamos hoje a ser o país que mais mata no mundo, em número absoluto. Né? O Brasil é o país que mais mata no mundo. Em número absoluto. Nós temos por ano mortes que a gente vê números, né, 60 e poucas mil pessoas. Isso é mais gente morta do que na Guerra do Oriente Médio, de 1958 até hoje. É mais gente morta do que os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã por 10 anos, mais de 10 anos. Isso em um ano. Ou seja, é uma guerra de baixa intensidade, né, que há no Brasil, né?
que leva a um genocídio contínuo dessa população, que normalmente é jovem e negra. É óbvio que isso sofre uma variação nos estados do sul, onde você tem um grande contingente de população pobre e branca. O que dá uniformidade é a pobreza mesmo, mais do que até o elemento racial é importante, mas o que dá uniformidade elemento comum é a pobreza. Isso se observa pelos dados. Isso não há como. Quem defenda os direitos de liberdade não tem como negar isso, deixar de ter racionalidade na observação desses dados. A sociedade parece um pouco anestesiada com esse... Não, que é um falso liberalismo você falar em favor de direitos de liberdade e não observar esse fato. Como é um falso conservadorismo moderno, por exemplo, você conviver com essa imoralidade que é o aprisionamento no Brasil. Nós temos hoje nos cárceres uma situação semelhante aos campos de concentração da Alemanha de Segunda Guerra, com a diferença que a nossa sociedade sabe e deseja isso. É uma situação facilmente resolvível, porque 2 canetadas você resolve o excesso de prisão no Brasil, né? Só que isso implicaria em libertar a gente. Liberar 40%. 40% nem então julgamento, sem julgamento. Isso, e que se cometeram crimes de baixíssima intensidade, de agressividade social. Então, vamos dizer, isso é absolutamente impopular hoje em dia. Ou seja, nós temos que reconhecer, a sociedade brasileira é coautora de uma das maiores imoralidades ocorridas do mundo no pós-guerra, que é conviver com esse tipo de cárcere medieval e que gera violência social. Né? Hoje você não explica mais a violência no Brasil apenas pelos dados de desigualdade. Né? Você tem que agregar, tem um plus aí que a gente responde pelo fato de ter promovido essa política pública de encarceramento em massa. O futuro, com certeza, vai falar muito disso. Né? Hoje é polêmico, né? Não há para mim como você ser um defensor de valores liberais sem atacar essa questão. Né? Não há como conviver com isso de forma tranquila. Mas, de qualquer forma, o que eu observo é que essa estrutura dos processos penais de exceção, que eram formas de gerenciamento da vida nos territórios habitados pela pobreza, ela passa na América Latina a se transferir para lideranças políticas. Em países, a maioria dos países, lideranças de esquerda, de movimentos sociais, direitos humanos e sindicais são perseguidas. Na Venezuela, o que a minha pesquisa observou é que, ao contrário, lideranças de direita são perseguidas por um governo de esquerda a partir desse método. Portanto, não é um método necessariamente ideológico de direita. Ele é autoritário, eu diria. Né? A discussão, inclusive, dessas questões passa além da discussão de esquerda e direita. É uma discussão quem defende direitos fundamentais, quem não, quem acha que é possível obter a paz social por uma vida civilizada, quem acha que não, na minha opinião. Né? Você vai ter punitivista de esquerda, punitivista de direita. Né? É que hoje pega muito pela direita essa questão. Então, mas só para dar um exemplo, Cuba é o 7º país do mundo em aprisionamento quando se tem em conta a população relativa. É um país que aprisiona muito, apesar de não ser um país violento. Né? Portanto, aprisionamento não necessariamente tem a ver com violência também, que é muito mais comum a desigualdade. Né? Mas eu não quero detalhar isso. O que me parece importante é que não há como negar que há uma transferência, vamos dizer, desse método instrumental de Estado, de medidas de exceção, para lideranças políticas. Isso se expressa no Brasil, começa... E essa é a primeira categoria... essa é a primeira categoria que eu digo de medidas de exceção, que são processos penais de exceção. A segunda categoria são os impeachments. Em alguns países... alguns não chegou a ser realizado, na Argentina se criou o clima, mas não houve tempo, né? Mas em alguns houve essa realização de impeachments inconstitucionais, né? Alguns de forma mais claramente inconstitucionais, outros menos. É óbvio que sempre com a medida de exceção tem uma característica diferente dos estados de exceção, porque ela vem com uma roupagem democrática. Né? Aliás, é típico da... O impeachment está previsto na Constituição. Isso, cabe ao Senado, mas você sempre acaba numa solução de autoridade, argumentação. Né? Não, na dúvida jurídica cabe ao Senado. Primeiro que não há tanta dúvida jurídica, a meu ver. Ou seja, acaba na relação de autoridade, que é sempre uma justificativa das teorias formais do direito. Né? Mas só que no pós-guerra, a realidade é que o direito puramente formal deixa de ter capacidade de explicação do fenômeno jurídico no pós-guerra, onde há um conteúdo moral, de conteúdo normativo mesmo, que se impõe, que são os valores próprios dos direitos humanos. Né? E aí toda a estrutura de Estado que acompanha você ter um sistema que defende direitos humanos, uma estrutura democrática, liberal, de equilíbrio entre os poderes, etc. Que no Brasil tem muita disfunção, é verdade. Mas que houve essa pretensão na Constituição de 88 que se dá no pós-ditadura.
A Constituição de 88, a intenção é sim criar uma semente anti-autoritária e antiditatorial. Por isso que não é compatível modelos de vida ou de Estado com ela, autoritários com ela, porque ela visa evitar isso, né? É o destino normativo dela. Foi uma Constituição muito avançada para o Brasil. Ainda é, né? Ainda é, né? Ainda é, no mundo, né? Considerado mundo, né? por muitos estudiosos que tiveram acesso a ela, talvez a condição mais generosa em direitos, no texto constitucional do mundo, né? Portanto, é uma Constituição muito avançada em alguns pontos e muito ruim em outros, a gente pode detalhar isso se precisar. Mas o que eu queria dizer, então, essa segunda modalidade, na minha leitura de medidas de exceção, foram impeachments inconstitucionais interruptivos da democracia. Né? Veja que eu faço uma leitura instrumental, eu não estou entrando aqui nas razões, poderia entrar, mas assim, não é muito até meu campo. Me interessa mais entender como funciona instrumentalmente. E instrumentalmente são essas duas grandes categorias que eu observei até agora. Né? Podemos ter outras. Intervenção militar, por exemplo, pode se dar na forma de uma medida de exceção. Você não cria uma ditadura, você cria uma interrupção do ciclo democrático e da garantia de direitos por um período, declarando, e aí ser efetivamente por um período. Sempre houve no estado de exceção o argumento da temporariedade, mas nunca foi verdadeiro. Essa intervenção no Rio, muita gente achou que poderia ser um laboratório para uma aventura mais antidemocrática. As próprias bases legais dessa intervenção no Rio foram muito questionadas. Deixa eu ver essa intervenção. Ela foi inconstitucional, ineficaz, como todas as outras anteriores. Né? Não é uma criação agora, né? E eu acho que ela é um tipo de medida de exceção, que o que é interessante instrumentalmente é que o limite é territorial. Ela se dá num dado território, mas é caótica, como toda medida de exceção. A título de procurar ordem gera o caos. Né? Você tem 2 governadores no Rio hoje, um para gerir a área de segurança. Por que eu falo isso? Porque o interventor não deve obediência ao governador. Não, ele tem autonomia. Então, e eles fizeram isso querendo dizer que ele estava numa função subordinada de secretário de segurança, que eram 2 governos, né? 2 governantes. É o caos isso. Isso não existe num sistema de natureza presidencialista como o nosso, nem em lugar nenhum do mundo, né? Onde 2 governam, não governa ninguém. Então esse elemento caótico está sempre presente nessas medidas de exceção, mas por enquanto eu diria que a tendência é você ter esses 2 modelagens básicas, que eu diria, na minha leitura, de medidas de exceção aqui na América Latina, em especial no Brasil, que são processos penais de exceção, como que ocorre com Lula, por exemplo. E o Lula é um bom parceiro para servir de exemplo. Assim. Não é que a teoria não foi construída para defendê-lo, tanto que essa formulação tem um antes dele sequer ser processado. Sim, exatamente. Isso. Mas assim, mas ele é um bom exemplo, né? E serve para ecoar essa crítica, né? E a segunda modelagem são impeachments inconstitucionais. Por que esse processo do Lula tem essa característica? Cada leitura, eu estudei o caso, me pediram até um parecer, escrevi um texto sobre o assunto, e realmente ele não atende standards, a meu ver, né? Standards mínimos do que seja uma legalidade desejável num Estado democrático de direito. Ele também não atende a essa moralidade civilizacional mínima. Sem querer ser ofensivo a ninguém, é só uma análise, né? Ele me lembra muito a estrutura do que eram os processos de Stalin. Stalin, ao contrário de Hitler, não saiu matando gente sem justificação. Né? Stalin procura criar uma justificação pública, que são processos penais. Só que todo mundo já sabia o seu resultado, né? Antes de começar o julgamento. Ou seja, eram processos penais fakes, né? Falsos, que tinham a aparência de um processo penal, mas na realidade não era. Havia defesa, mas a defesa não era ouvida. Seus argumentos não eram levados em consideração. As pessoas apostavam em confissão querendo reduzir a chantagem, a pena penal, perdão. Em vez de serem mortos, poderem comutar em prisão perpétua. Até houve muita confissão. Exatamente porque se sabia da presença daquele Estado totalitário manipulando as cordas do que era aquele processo penal. Não há exatamente a mesma coisa aqui no Brasil, claro, mas tem alguns elementos de semelhança, porque o processo penal aí funciona como uma forma democrática despida de conteúdo democrático. O Lula é tratado, a meu ver, como inimigo, no caso, e não como um eventual cidadão que erra. Né? Os elementos formais do processo mais essenciais não são observados, ele é condenado em primeiro grau por uma conduta diferente da que ele foi acusado. Como assim? Ele é acusado de ter recebido aquele benefício da reforma no apartamento em troca
de ter beneficiado a empresa em alguns contratos, dentre os quais alguns contratos da Petrobras. Como isso não foi comprovado no processo, o juiz o condena não por conta de benefícios advindos daquele contrato, mas o que seriam benefícios futuros indeterminados, sem que haja nenhuma prova de que houve esse diálogo entre as partes. Né? Mas tudo bem. Quer dizer, a Petrobras localizada no Rio, o Guarujá, apartamento no Guarujá, processo em Curitiba, então, primeiro, não dá para entender isso. Também, quando ele declara que não tem vínculo com o contrato com a Petrobras, ele está dizendo que ele também não é competente para decidir. Então, um juiz parcial, incompetente, que condena o Lula. Quando eu falo incompetente é no sentido jurídico formal. Ele pode ser deve ser um sujeito muito qualificado tecnicamente, porque passou no concurso para juiz, etc. Mas, assim, é incompetente no sentido jurídico formal, não tem jurisdição para poder atuar no caso. Terceiro aspecto, ele é condenado por uma conduta diferente da que ele foi acusado. E o patamar probatório, eu diria que é de um standard abaixo do exigível num Estado democrático de direito, onde há muito... A prova é não ter prova. Onde você tem elementos de indução de raciocínio, onde há muita intensidade de imaginação e pouca de conteúdo comprovado. Né? É óbvio que tem situações em que o elemento imaginativo se apresenta como uma decorrência natural, né, da prova, mas nesse caso, até o que considera um indício, eu não acho indício no patamar exigível de moralidade e de juridicidade de um Estado democrático de direito. O indício não é qualquer evento fático. Né? Não é uma eleição de autoridade, não pode ser uma eleição de autoridade. Tem que ser uma ocorrência fática. Né? E que tem uma carga de sentido mínima para poder ser chamado até de indício, quanto mais de prova. Né? E aí, assim, você tem aplicação de teorias do direito, muitas vezes mal aplicadas, para poder exatamente tentar substituir pelo discurso teórico a ausência de elemento fático. Ou seja, para mim, ali a gente tem, de forma sofisticada, um processo penal que serve só como um não processo penal. Né? É como se fosse assim, lá todo mundo já sabia, desde antes da denúncia, que o Lula ia ser condenado. Eu falei isso na mídia, tem lá no Viu Mundo. Há muito tempo eu falo que ele ia ser condenado até contra a gente de esquerda, que via esperança. Então, eu acho bobagem esse negócio de esperança. Não é o que eu enxergo, pelo menos, da realidade. Então, estava dado de antemão o resultado. A lei aí é interessante, a interpretação da Constituição e da lei, a meu ver, né, ela não se deu, e vários autores brasileiros inclusive apontam isso, né, ela não se deu como uma busca do sentido do texto. Quando eu leio um texto e quero compreendê-lo, eu tenho uma abertura de espírito àquela mensagem que me chega do outro. E isso é possível porque a linguagem que nós utilizamos, ela tem criação comunitária, não sou eu que criei. Não foi eu que criei a palavra cadeira. Tal. Eu não saio no mundo atribuindo sentido às coisas. Eu aprendi esse sentido na minha língua, na minha linguagem, na minha comunidade. Né? Portanto, há uma dimensão objetiva nela. A gente está podendo se entender aqui. Nós estamos podendo se entender porque há uma dimensão objetiva no sentido de ser intersubjetiva, própria da linguagem. Né? Pois a lei também é assim. Ela tem uma dimensão. Pode ter, até se você vê ela de forma abstrata, com alguma vaguidade aqui e ali, mas ela tem uma dimensão intersubjetiva que possibilita a comunicação. Então, quando eu interpreto a lei, eu tenho que estar aberto a esse sentido que ela me determina. Agora, o que a gente tem visto no Brasil, e eu acho que ocorreu no caso do Lula, é eu buscar na lei não o que ela determina, mas ela servir de justificativa, uma interpretação que justifique o meu desejo de puni-lo. Quer dizer, então ela deixa de ser um processo penal jurídico e passa a ser uma ação política de Estado, que busca produzir um resultado político, porque a medida de exceção sempre é uma medida política. Por mais travestida que ela esteja de uma aparência jurídico-formal, ela na realidade, Hitler fez isso, se a gente for ver, como método. Né? Ele ascende ao poder por uma maioria, utiliza da decretação quando o Reichstag pegar fogo de um estado de exceção aprovado pelo parlamento, confirmado pelo judiciário. Né? Só que o conteúdo daquilo era tirânico, tanto que deu o que a gente sabe. Né? Mas baseado não em provas. Mas veja que durante o mundo ocidental acolhe Hitler. Em 1938, sim, claro. 5 anos depois da decretação do estado de exceção, 1 ano antes do início da Grande Guerra,
Ele é escolhido como homem do ano pela Times. Ele era considerado um grande defensor, por causa do discurso dele anticorrupção e anticomunista, ele era considerado um grande defensor da ocidentalidade. É no pós-guerra que vai se fixar de forma mais consensuada essa visão do Ocidente como vinculada a uma visão da democracia liberal no plano político. É depois, né? Até então não se tem isso muito claro, não. Então, digamos assim, alguns elementos desse estado de exceção eles estão presentes na medida de exceção. Eu sei que vocês de esquerda gostam da frase do Marx, né? Que a história não se repete. Ela realmente não se repete, mas ela não se repete porque ela se repete. Porque você só pode dizer que algo... Se eu afirmasse de forma absoluta que ela não se repete, né, seria interessante, porque a única coisa que se repetiria seria o fato dela não se repetir. Então é uma incongruência lógica quando você faz essa proposição universal. É que a realidade é contraditória, né? Eu não teria como formular conceitos como capitalismo, por exemplo, se não fosse alguma repetição estrutural. Nós estamos falando do sistema que dura 500 anos. Então, nós temos hoje um momento diferente, é uma nova forma de autoritarismo, não é o fascismo ou o nazismo que houve no passado, mas ela reproduz elementos desse fascismo e desse nazismo, a meu ver, né? Quer dizer, esse processo, o senhor está dizendo, na primeira instância, teve nitidamente uma característica política. Eu creio que todo ele. Veja, essa situação... a decisão da primeira instância foi confirmada na segunda instância. Sim, mas com esvaziamento de direitos, né? Eu acho que essa é a principal questão que me interessa aí. Né? As formas do direito, mas quando a gente fala de forma jurídica, eu não estou falando de algo extremo de formalidade. Estou falando de formas que salvaguardam valores próprios da democracia liberal. Então, quando eu falo em defesa, não basta eu ter defesa como formalidade. Defesa como real. O juiz tem que levar em conta o que fala a defesa. Ali só houve conflito. Eu falo para jornalistas que eu converso, nenhum observou isso, né? Sempre a construção midiática é interessante. O Lênio Streck, que é um grande constitucionalista do Sul, ele conta uma piada interessante. Ele fala que o sujeito foi prestar uma entrevista lá no governo Lincoln, né, para ser contratado para um cargo público. O pai dele tinha morrido enforcado por ter roubado o cavalo. Né? E ele vai relatar esse fato. Ele fala: olha, o meu pai era um sujeito que negociava com animais e que morreu quando estava no evento público e o tablado cedeu. Quer dizer, a forma como você relata os fatos, ele pode levar a uma conclusão sobre a existência ou não do fato e a sua dimensão moral, ética, etc., jurídica, né? Então, vamos dizer assim, a forma como se relata os fatos é interessante nessa questão, mas a realidade, você tem advogados experientes que passaram ali e que conflitaram com o juiz. Eu nunca vi... da defesa, né? Veja, vamos partir desse pressuposto. Eu nunca vi advogado conflitar com o juiz. Advogado conflita com o promotor. Eu tenho 30 anos de advocacia. Você não conflita com o juiz, você conflita com a acusação, você quer seduzir o juiz. Agora ali não. Por que houve conflito? Porque o juiz era um órgão de acusação, não um órgão de decisão. Ele se põe publicamente, e a toda a lógica dele, inclusive de justificação pública, é como se o juiz fosse um combatente do crime. Não é assim que funciona e que deve funcionar a justiça e o judiciário num Estado democrático de direito. O juiz é um garantidor dos direitos. Ele é aquele que, ele é aquele que garante a sociedade. O sujeito está sendo condenado, mas eu garanto à sociedade que essa condenação foi só produzida após toda uma verificação a partir de valores civilizados. Quer dizer, o senhor não compartilha dessa ideia de que a defesa do Lula foi afoita ou foi muito conflituosa? Ela agiu dessa forma porque não teve espaço para atuar? Uma forma que eu acho muito perversa da mídia passar certas coisas, assim, quando um sujeito é inocentado, é se falar que a acusação foi ineficiente tecnicamente, o acusador, né, a pessoa do promotor, ou vice-versa. Quando o sujeito é condenado, se falar que a defesa foi ineficiente, isso, em geral, não é verdadeiro, é o que a vida me mostrou. É uma forma de justificativa. Eu sou juiz, vi que realmente o sujeito tem que ser inocentado. Mas, publicamente, sempre se quer a condenação de todo mundo, independente... Né? Mas eu vejo, o meu papel é garantidor de direitos. Eu vi que ali não havia prova, que era inocentado. É uma forma, às vezes, muito fácil de poder justificar, não... Se tivesse um promotor eficiente, né? Ou também quando você quer condenar o sujeito, você condena, você fala, não, se tivesse um advogado eficiente, estaria livre. Não é verdade. Se é verdadeiro o meu raciocínio, pode não ser, mas se é verdadeiro o meu raciocínio, que ali está uma medida de exceção,
Mas nem Jesus com gancho, como a turma fala, nem o Papa, nem Madre Teresa de Calcutá como advogada. Já estava desenhada a condenação. Estava desenhada, a meu ver, quando inicia a investigação. O tempo inteiro foi uma busca de justificativa para condenar, Como é que nós vamos não pegar esclarecer o a realidade. Nem se buscou, Não esclarecer a realidade. nem na investigação, ao meu ver, se buscou esclarecer o que realmente houve. Se buscava, na realidade, elementos para poder condenar. E também no processo, era o tempo inteiro uma busca de provas com vistas à condenação, e não uma verificação do que estava ali. Né? É o meu ponto de vista, pode ser que eu esteja enganado, mas é a leitura que eu tenho ali. E acho que a tendência, como isso está documentado, como também os casos de Stalin ficaram documentados, é a gente, no futuro, quando a coisa acalmar aqui, as pessoas para olharem para trás e verem isso. Né? E as cortes superiores foram coniventes com isso tudo? Isso não é uma coisa que... isso que eu queria ver. Como é que o senhor vê o julgamento lá no TRF4? Houve também, em relação àquele julgamento, o levantamento de críticas. Veja, é por isso que eu acho que é um erro a gente ficar construindo muito em torno de uma operação de 4, 5 seres humanos a responsabilidade por essas coisas. Não é. Porque não é mesmo. Existe um sistema que gera um circuito afetivo na sociedade e que ampara e determina esse tipo de... Circuito afetivo. Sim. Uma expressão que o Safatli usa com base naquela pensadora feminista norte-americana, agora me fugiu, e que eu acho bem adequada, né? Porque o ser humano não é definido só por racionalidade. Aliás, essa divisão racionalidade e afeto, afeto como depósito do que me atrapalha a racionalidade, muito semelhante ao que é na religião, a diferença de alma e corpo, né? O corpo como lugar do pecado, a alma como lugar da pureza. Isso é falso, né? Senão, tudo bem, nós estamos... Ele é útil em algumas situações, mas é falso. A realidade é que quando nós conhecemos, por até o ato de conhecimento, quando nós conhecemos alguma coisa, algum objeto, perpassa ali razão e afeto, a razão repousa no afeto, repousa na intuição, repousa numa série de elementos afetivos. Quanto mais na política. O afeto, por natureza, Spinoza é um grande pensador nisso. É um elemento político. Né? Nos habita um ser construído como autorreferência, que nós chamamos de ego, Freud chama de ego, e nos habita também um pronome impessoal aí que Freud chama de isso, né, de id, que na realidade é o político em nós, como fala Lacan. Né? Quer dizer, é o social em nós apresentado com a sua brutalidade. Né? Nós somos seres ousados, né? Esse ser humano, esse Homo sapiens que se criou nos últimos 12 mil anos, quando intensificou o uso da linguagem simbólica, né? Nós pretendemos reprimir os nossos instintos, as nossas pulsões, para poder conviver civilizadamente, uma realidade que isso é mal feito. Todos nós, em alguma medida, as nossas pulsões menos civilizadas se manifestam, alguns mais, outros menos, né? E dependendo da situação. Tal. A realidade é que isso é mal feito. Então, esse elemento pulsional, impessoal, habita a linguagem, habita a gente. Né? É um elemento próprio. Né? Então, nós agimos aí. A ideia de indivíduo e a ideia de liberdade individual são úteis, eu defendo no plano político, mas são ficções, né, no plano real. Né? Elas são necessárias a possibilitar uma convivência civilizada, mas são ficções. Né? Então, as decisões políticas no coletivo, elas são sempre permeadas por uma dada afetividade. Hoje nós temos no país uma afetividade autoritária, populista, de direita. Um populismo de direita habita a nossa sociedade, uma boa parte da nossa sociedade, que acha que você resolve os problemas públicos através de afirmações viris, simplificadora da realidade, e normalmente violentas ou dotadas de um potencial violento. Muito próprio, vamos dizer, essa simplificação da realidade da linguagem de internet, porque você simplifica o real em certo e errado, bom e mal. Isso é típico de qualquer autoritarismo. Né? Isso é uma forma, eu diria, trágica de existência social, mas que está na afetividade das pessoas. O judiciário, ele acaba se comportando de acordo com essa afetividade. O juiz não é um ser não humano. Né? Por isso que cada decisão judicial nós somos corresponsáveis por ela.
Não adianta querer culpabilizar o juiz. Nós criamos a afetividade que acolhe isso. Nós exigimos, nós pedimos ao juiz que faça isso. Né? Como pedimos aos militares de 64. Não adianta culpar os militares. Né? Então há um circuito afetivo na sociedade que dá amparo a isso. Então ele é impessoal, veja. Não, mas essa corte... Bem, tem alguns juízes mais heróicos que resolvem ir na contramão disso. Mas veja, que democracia nós temos se nós exigimos heroísmo dos nossos juízes para aplicar a Constituição e os direitos? Não é uma democracia. Né? Nós não estamos... O senhor acha que, na sua visão, no TRF4 foi aplicada a Constituição e a garantia dos direitos? Não, nem no TRF4, nem no STF, quando julgou HC, nem na ordem de prisão, em momento algum, no processo do Lula, por exemplo, a Constituição e os direitos foram aplicados. Como não é com a maioria da nossa população pobre. A instrumentalidade com que você trata o pobre foi... Existe até um discurso em favor disso, né? Que é realizar a ideia de justiça e de igualdade pela extensão da injustiça com relação ao pobre a outros setores sociais, né? Quer dizer, então que é um raciocínio besta, na minha opinião, é que as pessoas acham isso admirável, né? Eu vou ser mais civilizado, mais igualitário, mais justo se eu tratar todo mundo com violência e injustiça, em vez de fazer o contrário, tratar todo mundo com civilidade, né, que é o que se deseja, com direitos. Né? Mas, de qualquer forma, eu creio que nós estamos nesse momento do país em que o sistema de justiça, e eu incluo dentro desse sistema de justiça a mídia, que é quem forma a base social que toda exceção tem, né? Um forte apoio na sociedade, um circuito afetivo que campeia essa sociedade, sem o qual não existe esse sistema de justiça na forma que eu penso. Eu acho que ele está se construindo como um novo paradigma. Eu vejo o sistema de justiça como um falo de linguagem, um fenômeno social, né? É um novo paradigma autoritário. E que, veja, não é próprio do Brasil, não é próprio de hoje, não é de Lava Jato e de Quetais, não é o Lula a única vítima. É óbvio que eu sei que a defesa deve construir um discurso, por exemplo, essa ideia de lawfare, né, que coloca o Lula como se fosse o único inimigo disso. Não é. O que acontece com ele é o que acontece com a maioria do nosso povo pobre quando se vê engalfinhado na justiça penal, pelo menos desde a década de 90. E que não deveria acontecer se valessem os direitos e a Sim, legislação acordada pela sociedade. Aí tem uma questão que vai ser sempre um debate, mas assim... Eu acho que disfunções fazem parte de qualquer democracia. Estado democrático de direito e direitos humanos é algo ideal que você tenta aplicar à prática. E óbvio que essa aplicação nunca se dá perfeitamente. Tem casos em que há injustiça, se combate, não se deseja, para isso serve inclusive gente como eu, que professor de direito vai criticando para poder evitar na próxima corrigir rumos e tal. Eu acho que o que há hoje não é uma mera disfunção, é uma patologia. Ou seja, existe a convivência com a democracia, mas em baixa intensidade e mais como elemento de justificação discursiva da ação autoritária do que uma busca real dos valores próprios da democracia. Né? Ou seja, há um esvaziamento de sentido, a expressão que eu costumo usar. Tem um professor da Bahia, Luiz Nascimento, que ele pega um conceito do Wittgenstein e reapropria aqui para a nossa realidade, muito interessantemente. Ele fala de apropriação privada de sentido. E veja que interessante, a gente fala de corrupção, a ideia de corrupção, ela surge com muita intensidade depois das revoluções liberais, quando a ideia é de bem público. É uma ideia, no plano político, eu não estou falando de direito penal, no plano político é uma ideia do governante ou do titular de autoridade que se apropria do bem que é público para fim privado. Né? Pois não há bem público mais importante numa sociedade democrática do pós-guerra do que os direitos de liberdade, de igualdade, etc. Né? Pois quando o juiz interpreta esse direito do jeito que ele quer e não do jeito que a Constituição determina, ele está se apropriando indevidamente do bem público mais relevante que tem. Bem público é a integridade física, muitas vezes da vida, que a vida humana corre muito mais risco dentro do presídio que fora, né? Do direito às liberdades de vir, ou seja, dos direitos de vida, liberdade, igualdade. Não há nada mais importante que isso. Eu prefiro perder um bem, vamos dizer, a propriedade de um bem, de uma coisa, né, do que perder a propriedade do meu próprio corpo. Que é um pressuposto do exercício das outras propriedades e alguns que se chamam liberais hoje em dia esquecem. Né? E ao fazer isso, o juiz
pela sua definição, está sendo corrupto, ou pela definição liberal, está sendo corrupto. No plano político, eu posso usar esse tipo de que eu diria que não uma corrupção de um juiz determinado, mas uma corrupção sistêmica, não entendida aqui corrupção como tipo penal corrupção. Nesse sentido mais filosófico político, há uma corrupção sistema no sentido do sistema não estar funcionando no sentido de aplicar os valores próprios que a Constituição determina, mas ele está funcionando no sentido de encontrar, de buscar no texto jurídico justificações para uma vontade política instaurativa, que não é próprio do judiciário numa democracia. A gente viu na semana passada um imbróglio sobre não solta o Lula, uma coisa que pareceu bastante perturbadora, no sentido de que houve uma interferência do Moro numa decisão de um juiz, muita gente, digamos, adversários do Lula dizendo que aquele juiz era incompetente, a própria Raquel Dodge sugeriu Sugeriu não, ela abriu o inquérito. Ela abriu o inquérito, mas dizendo que ele deveria ser aposentado compulsoriamente. E parece que quem julga a favor do Lula não pode... Como é que é essa? Como é que o senhor viu esse imbróglio? Pois eu acho que ele é um imbróglio mesmo, é algo ocasional, não é algo estrutural, independente de entrar no mérito do juiz, do desembargador está correto ou não, eu acho que ele tinha competência para decidir aquilo, porque pelo que eu entendi, eu não tive tempo de estudar o caso com vagar, porque tem minha vida corrida aí, né? Mas o que eu entendi, quando li os dois pontos de vista, li a segunda decisão do desembargador Favreto e tal, é de que ele seria um HC que visaria tratar de pedidos feitos pelo Lula ou por outras pessoas no processo de execução penal contra o Lula que não teriam sido atendidos, inclusive que diriam respeito à condição dele de pré-candidato. Que as pessoas não sabem, mas pré-candidato, desde 2015, é uma figura formal no nosso processo eleitoral. E segundo o Manual do Eleitor Brasileiro, ele é definido em julho. Então, portanto, estavam falando de algo realmente recente no plano jurídico formal. E queria se discutir se esse fato dele ser pré-candidato daria direito a ele a exercer a liberdade dele em alguma medida, inclusive falar, como não estão observando dentro do cárcere o direito à livre manifestação do pensamento dele e tal, porque se o liberte. Independente de entrar no mérito dessa decisão, que eu achei muito ousada, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o desembargador tinha, sim, competência. O HC não é nada absurdo, ele traz uma tese aparentemente nova, né? Portanto, caberia ao juiz obedecer à ordem do tribunal. Quando ele desobedece... Não, caberia ao delegado soltar. Imediatamente. E o juiz não deveria intervir como interviu. Agora, o pior para mim não é nada disso, é o fato de ter sabido uma investigação contra um juiz, sem pelo menos até agora ter surgido nenhum indício de ter havido nem tráfico de influência, nem corrupção. Ele é investigado pela própria decisão em si. Causa uma impressão, que para mim é confirmatória da minha narrativa das medidas de exceção, de que o juiz que decidir a favor do Lula vai ser investigado, talvez até punido. Isso é um forte sinal de que o judiciário não está sendo imparcial, de que o sistema de justiça, de que a instituição, o Ministério Público, está agindo como caça a um inimigo. Né? Portanto, eu achei muito negativo. Eu acho que existem mecanismos, até se ela está suspeitando de alguma coisa, não sei, que fizesse uma pré-investigação sigilosa, tal. Abrir um inquérito contra um desembargador, cujo fundamento é a própria decisão em si, vamos dizer, uma espécie de conceito que foi usado pelo juiz Moro e para os outros juízes para se defenderem quando queriam aprovar aquela lei que criminalizava o abuso de autoridade. Eles falam, não, eu não posso ser punido por crime menêutico, por interpretação do direito, mas é o que estão fazendo. Estão investigando um juiz, o que significa submetê-lo à jurisdição punitiva do Estado pelo fato de ter interpretado a ordem jurídica. Isso é gravíssimo. Isso eu nunca vi, por exemplo, na minha carreira, nenhum juiz ser investigado tendo por base
a sua própria decisão. Em geral, quando o juiz é investigado, é porque se descobre que ele foi corrupto, que ele se corrompeu, ou que houve um tráfico de influência, e não há nenhuma alegação nesse sentido. O que a gente observa é que se discorda da decisão dele, e ao se discordar da decisão dele, se investiga o porquê. Quer dizer, eu acho que isso é muito ruim para o desembargador, muito ruim para o sistema de justiça brasileiro, para a aplicação da nossa Constituição, muito bom para o Lula. Porque no plano internacional ele vai acumulando fatos que demonstram, de forma bem radical, eu diria, o fato dele ser perseguido, de ser tratado como inimigo, tal. Quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil a justificação, cada vez mais os que procuram justificar a persecução têm que elaborar raciocínios muito circulares, muito, vamos dizer, longe do real para poder justificar como legítimo a sua conduta. Né? E como é que o senhor viu no episódio, ou ao longo do domingo, a atuação do juiz Moro? Então, eu achei indevida, porque, em tese, né, cabe ao tribunal verificar a legitimidade da adesão do primeiro grau e não vice-versa. O que se alega é que haveria uma ilegalidade evidente, né, que a gente chama de ilegalidade manifesta, na ordem do juiz, e que, vamos dizer, o juiz Moro teria agido como uma negativa de ilegalidade manifesta. Bem, a ilegalidade manifesta, para poder equilibrar ela com a segurança jurídica, ela deve ser manifesta mesmo, ou seja, quando a ordem determinada pela autoridade for claramente criminosa ou for claramente ilícita. Por exemplo, um sargento da PM que chega para o soldado e fala em relação ao prisioneiro, mata aquele prisioneiro. É evidente, ele sabe que está cometendo um crime, porque o prisioneiro está sem arma, está dentro da cela e tal. Né? E ele não dá pena de morte e não tem quando há qualquer dúvida interpretativa mínima que seja, o cidadão não pode se negar a obedecer, a autoridade inferior também. Se o juiz é autorizado a desobedecer em casos de interpretação, quando ele interpreta que ali está um ato de ilegalidade manifesta, quando não é emanado o próprio ato, essa ilegalidade, nós temos uma situação muito perigosa, que qualquer cidadão pode, por exemplo, eu com tudo isso que eu argumentei aqui, eu posso dizer que o aprisionamento do Lula tem uma inconstitucionalidade e uma ilegalidade manifesta. Portanto, se justificaria qualquer movimentação dele no sentido de se livrar, inclusive o uso da violência, se há violência estatal. Olha que absurdo a gente vai chegando a uma anarquia social. Quem é que tem a legitimidade para dizer, fora da estrutura de hierarquia, o que é uma ilegalidade manifesta, se não a própria autoridade superior? Então, eu acho que um problema é discutir se a ordem do desembargador é adequada juridicamente ou não. Eu, se talvez reformasse se eu tivesse uma autoridade superior a ele, ia lá reformar, né? Ou não concordaria com o mérito. Agora, isso é uma discussão. Outra discussão é, pode o juiz desobedecer? Pode o desembargador ser investigado? Pode o delegado não soltar? Pode o delegado se recusar a soltar? Quer dizer, ou seja, é um conjunto de fatos realmente surpreendente, porque, veja, no mesmo dia praticamente em que o juiz concedeu esse HC e que foi considerado inadequado, uma das razões principais para ele estar em plantão, a presidente do Supremo deu 2 mandados de segurança para aumentar a pensão de filhas de servidores públicos que teriam direito à pensão. É uma função patrimonial. Um HC é muito mais relevante, diz respeito ao direito de liberdade. Né? E ela fez isso em plantão. Então, ou seja, há uma disfunção evidente nesse tipo de circunstância. Nós temos que entender como comunidade. Uma coisa é o mérito de dizer um juiz está certo ou errado. Outra coisa é ele ser investigado e não ser obedecido. Aí é grave. Grave porque os valores da própria segurança jurídica são ameaçados. Eles só não são ameaçados de forma estrutural na sociedade porque há uma profunda seletividade nisso. Né? Em qualquer outra situação, a ordem do juiz do desembargador seria obedecida, por mais equívoco que ela tivesse. Ela não foi obedecida e ela está sendo investigada porque foi contra o Lula, vamos ser claros.
Se fosse uma decisão favorável a qualquer outro réu, num processo comum, que não tenha essa atratividade pública que o caso do Lula tem, e que não seja promovida contra um homem como ele, não teria tido nada disso. Duvido que um juiz retornaria das férias para agir contra uma ordem concedida por um HC num processo crime comum. E por que contra o Lula? Por causa dessas coisas. O Lula é um líder popular que, creio eu, foi sendo posto como inimigo nesse circuito afetivo, que é um circuito social afetivo que vem se tentando criar, acho que desde o primeiro dia que ele assumiu o mandato, é o que eu observei, e eu não sou lulista, não. Acho que errou muito. E também não acredito em uma lógica que se tem de gestão do Estado por esse ambiente da política, mas de qualquer forma, vem se criando uma tentativa de destruição simbólica desde o começo, né? Que antigamente, você lembra que falava que ele era um efeito Teflon, que não colava. Que toda hora vinham ondas de opinião contra ele que não colava aquilo. Mas óbvio que um dia cola. E quando vem veja, é como eu te falo das medidas de exceção, elas são mais complexas, difíceis de identificar o autor, mais cirúrgicas. A persecução é realizada dentro de um conjunto de casos que chama operação, juridicamente não existe essa figura de operação, mas se chama Lava Jato, tem coisas legítimas ali, né? Que é efetivamente busca de crimes de corrupção. Havia um núcleo de corrupção pesado na Petrobras, detrimentoso ao patrimônio público, que aliás havia talvez até antes do Lula, pelo que se fala, né? E que é comum o ambiente do petróleo no mundo inteiro. Mas de qualquer forma, havia ali e precisava apurar mesmo. Então, algo legítimo, vamos dizer, é usado politicamente para essa persecução, na minha opinião. O que não tem sentido não é a Lava Jato, o que não tem sentido é este processo contra Lula e contra alguns réus que estão ali e alguns métodos utilizados, que eu acho que são incompatíveis com o Estado democrático de direito, do meu ponto de vista, com os valores próprios da nossa Constituição e de qualquer Estado democrático de direito. Não se pode chamar de Estado democrático de direito um Estado que prende para o sujeito confessar, na minha opinião. Né? Então, mas assim, eu diria que o que tem de interessante nisso são essas novas formas autoritárias, que são complexas. Elas existem e convivem junto com formas democráticas, no interior do mesmo sistema. Agora, a tirania existe junto com mecanismos próprios da democracia. Sim. Por exemplo, existe junto com a eleição. Pois é, você falou em eleição e nessa mesma semana, nesta semana agora, a juíza de execuções penais disse que o Lula não tinha direito a dar entrevistas porque estava inelegível. Como é que pode dizer uma coisa dessa? Eu acho que é o seguinte, eu acho que o Lula vai ser declarado inelegível. Mas ele não porque a lei de ficha limpa foi considerada constitucional pelo Supremo, eu até divirjo disso, mas é o que foi considerado. Há essa afetividade social que eu acho que marca uma tendência do judiciário, né? Mas há condenados pela ficha limpa que conseguiram se candidatar. Ou não? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é, quando que isso passa a existir como uma determinação jurídico-formal do Estado? São coisas diferentes. Uma coisa é existir uma dada situação jurídica, outra coisa é ela ser reconhecida pelo Estado. Então, o Lula tem direito até porque existem argumentos em favor do Lula, para ele poder ter registrado sua candidatura, ele tem direito a se registrar, a pedir o registro. Uma vez pedido o registro, ele tem direito à campanha. Né? O que me falam eleitoralistas, eu não sou um especialista no assunto, mas é que o direito à campanha ele se origina no pedido de registro e não na confirmação do registro. Certo. Portanto, até o Lula ter uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral de sua inelegibilidade, ele teria direito a fazer campanha, etc. Ou seja, a juíza entendeu, a meu ver equivocadamente, que o direito de campanha se origina no registro da candidatura, ou seja, na elegibilidade dele. Não, quando não. Ela se origina no pedido de registro. Então, houve um equívoco interpretativo, a meu ver, né? E também, convenhamos, não é da competência dela ficar discriminando o que é elegível e o que não é. Há um ambiente da justiça, uma justiça especializada, que é a justiça eleitoral, que trata disso. Mas o principal, veja, nós temos aí o maníaco do parque deu entrevistas quando estava preso. Sim. Eu estou dando um exemplo, tem vários. Né? Quando um aprisionado
tem coisas de interesse público a dizer, eu acho que o juiz de execução penal não pode evitar que ele fale. Primeiro porque ele está condenado a perder a liberdade, não a perder o seu direito à livre expressão. Segundo, que havendo interesse público, pessoas querem ouvi-lo. Não é só uma decisão unilateral. Ouvir o Lula quanto ao seu ponto de vista desse momento histórico é essencial para a democracia e para a história brasileira, como ela vai ser relatada. E se ele morre amanhã no cárcere? Né? Agora, para mim, a medida de exceção busca não só evitar que ele seja condenado, como exatamente retirar a voz dele. Né? Então, isso para mim é mais um elemento que caracteriza esse processo contra ele como uma medida de exceção e não um processo penal legítimo. Né? Eu poderia dar aqui vários exemplos de criminosos que estão em RDD, em regime diferenciado, etc., que dão entrevistas, que foi autorizada. Ou seja, eu não vejo motivo de um criminoso, suposto criminoso, que é o condenado, um aprisionado provisório. Primeiro é provisório, não é definitivo, a decisão pode mudar. Segundo, que ele não tem periculosidade nenhuma, né? Quem conhece o Lula, eu não conheço pessoalmente, com intimidade, vi ele pouco, cumprimentei ele 2 ou 3 vezes na vida. Mas assim, a impressão que ele deve não ser nada perigoso, né, fisicamente, né? É um senhor de mais de 70 anos, não oferece risco a ninguém, né? Não vejo nenhum problema de, até se fosse o caso, no dia de visitas, ele receber jornalistas para poder dar entrevista. Não vejo nada que atrapalhe nenhum tipo de rotina do presídio, nada. Ou seja, para mim é injustificável. E não tem a ver com o processo eleitoral isso. Para mim tem a ver com o direito que qualquer ser humano tem de se expressar quando houver, publicamente, quando houver interesse público em ouvi-lo. É óbvio que é um interesse público em ouvir o presidente. O ex-presidente é um ex-presidente, é um grande líder popular. Claro, existe um grande interesse em, pelo menos, parcela significativa da população brasileira em ouvir seu ponto de vista sobre o que está acontecendo. Né? Então, porque ele não é acusado só em juízo, ele é acusado público e politicamente, dentro da mídia. Você tem direito a responder a isso. Né? No mundo de comunicação como nós vivemos, nós não podemos entender o direito de defesa como limitado ao Estado e à ação estatal. Né? Veja, a pessoa pode ser considerada inocente num processo e ser trucidada a sua imagem pública. Ser inviável a sua convivência social, ser inviabilizada. Não se pode imaginar como vai. Veja, a gente tem que entender que esses dispositivos jurídicos formais, eles são fundados numa visão moral de mundo, em que se protege a pessoa em relação a ações do poder. Né? Mas tudo bem, o poder forma o sujeito, tudo bem, pode ser tudo isso, mas é o seguinte, tem um padrão de vida minimamente civilizado aí, de convivência do diferente, então, em que a vida pode continuar tendo na relação com o poder seus problemas, mas que é mais respirável o ar, né? Um ambiente social, vamos dizer, onde há mais liberdade. Né? A questão das cortes superiores, parece também que, parece não, tudo isso ocorre com a conivência, digamos assim, das cortes superiores. E a própria questão da prisão de segunda instância até agora não foi colocada em pauta. Tem uma decisão de 2016, a corte parece dividida em relação a isso. Como é que o senhor avalia esse movimento no STF? Eu creio que é um momento em que o STF aderiu a essa lógica das medidas de exceção que suprimem ou que visam esvaziar de sentido os direitos. É interessante essa estratégia autoritária do esvaziamento de sentido, porque ela não se dá por enfrentamento direto. Porque é óbvio que no mundo pós-nazista e pós-ditadura militares é incompatível, assim, é muito fácil você atacar uma ditadura, né, no plano, vamos dizer, do discurso público, da razão pública. Então, se autoridades democráticas dizem aplicar a Constituição e a moralidade própria da democracia liberal, desaplicando, esvaziando o seu sentido. Há uma relação de contradição dialética interessante, mas é o que ocorre. E esse elemento linguístico, ele não é novo. Não é porque nenhum autoritarismo diz, estou aplicando isso porque eu sou autoritário. Não, claro que não. Ele sempre vai ter uma justificativa. E depois do Estado liberal e das revoluções liberais, é comum até se usar os direitos humanos para vamos dizer, para atacar direitos humanos. Né? Ou seja,
liquido com a soberania de alguns países, dizendo que eles cometem crime contra a humanidade, porque tem bomba atômica, ou porque porque tem as suas estruturas, ou porque prejudicam a mulher nas suas culturas. Isso vira motivo para violência. Então, ou seja, esse mecanismo de você esvaziar de sentido... do Hitler ascende ao poder esvaziando de sentido a democracia. Os militares no Brasil dizem combater o autoritarismo comunista, que seria uma forma muito autoritária de Estado. E aí estabelece uma ditadura para combater. Quer dizer, não, estabelecemos nós a ditadura, então, em vez de... Quer dizer, ou seja, o comunismo não se combateria com democracia e liberdade, autoritarismo comunista, mas se combateria com mais autoritarismo. Ou seja, esse tipo de discurso é esvaziador de sentido. Né? O Supremo hoje está... Para combater o ataque à democracia, eu acabo com a democracia. É mais ou menos para combater o ataque ao direito humano de segurança que todos nós temos, de vida pacífica, sem estado de guerra constante, que é a lógica de Hobbes, né? Eu estabeleço uma guerra constante. Então, essa incoerência ela faz parte dessa lógica humana de esvaziamento de sentido. Eu mantenho a significante e retiro, me aproprio do significado. Né? Isso não é incomum, isso várias vezes na história se apresentou, só que agora se apresenta com essa forma que é típica do mundo de hoje. Né? É preciso manter uma roupagem democrática, porque nós já passamos pela Segunda Guerra Mundial e pelas ditaduras. Então precisa ter esse discurso, só que eu vou esvaziando o sentido, o significado, o sentido comum, objetivo, do que sejam os valores próprios dessa vida civilizada do pós-guerra. É interessante que uma parcela hoje da esquerda, que sempre fez a crítica da civilização, é quem a defende. Uma crítica que certos autores de mais à esquerda fazem à esquerda mais ao centro é de que ela, em vez de se colocar como a contestadora desse modelo do pós-guerra, desse modelo civilizacional, acaba adotando uma postura conservadora de manutenção desses valores. É porque eu acho que não tem jeito mesmo. Né? Imaginar uma vida sem esses valores mínimos que são mínimos mesmo, a necessidade de liberdade humana é muito maior do que isso que é concedido, mas sem esses valores mínimos de contenção do poder, pelo menos físico, do Estado em relação às pessoas, imaginar uma vida sem isso é imaginar uma vida extremamente empobrecida na ação e na vida política da sociedade. E como é que o senhor vê os desdobramentos desse processo? Estamos chegando, faltam menos de 3 meses para as eleições. Muita gente diz que o fato de o presidente Lula não poder participar vai gerar um número de brancos e nulos enorme, que a própria democracia pode estar em... Eu acho que nós vamos trabalhando com... Nós também, quem defende a democracia, não pode ficar trabalhando com simplicidades em um processo que é muito complexo. Da natureza do autoritarismo hoje em dia, ser mais eficiente e mais complexo. E, ao mesmo tempo, também com mais limitações discursivas. Né? Mas eu diria que, vamos dizer assim, democracia, não democracia. Legitimidade, não legitimidade. Existem gradações. E é com isso que essa lógica autoritária lida. Ou seja, eles viabilizam as medidas autoritárias mexendo o mínimo possível nos patamares e graus de legitimidade. Muito mais eficiente. Antigamente, para você totar medidas autoritárias, você tinha que romper total com a legitimidade dos direitos humanos e das constituições. Tinha que estabelecer ditaduras. Fecha o Congresso. Fecha o Congresso. Hoje não, é uma mediação mínima. Né? Isso pode chegar até o ponto, por exemplo, de uma intervenção militar episódica, que você suspende a democracia, suspende as liberdades, fecha o Congresso por um período para daqui a pouco realmente, não só o discurso, mas realmente daqui a um ano voltar a funcionar, né? Desde que você, de forma precária, claro. Em suma, nós temos uma democracia controlada, uma democracia, o Boaventura chama de baixa intensidade, eu acho que é isso mesmo. No Brasil nós temos hoje uma democracia de baixa intensidade, porque permeada, a meu ver aí, né, integrada ou estruturada por medidas de exceção na sua rotina. Né? Então é isso que nós temos, e o que se procura é isso mesmo, é manter o máximo possível da aparência democrática para realizar intentos tirânicos. Isso é um problema do Ocidente, não é um problema só nosso. Aqui se dá de forma mais intensa, porque somos um país periférico da modernidade.
Mas é um problema hoje desse dentro. Nós estamos numa crise cíclica dos valores democráticos do Estado democrático de direito. O quanto tempo dura esse ciclo de um paradigma mais autoritário? Pode durar milênios. Um paradigma pode durar 10 anos, pode durar 5, pode durar 3 dias, pode durar milênios. O paradigma cristão até hoje está aí. Então, não sei, né? Ninguém sabe. Mas que está se buscando criar um paradigma autoritário em alguns ambientes da vida, isso eu não tenho dúvida. O senhor vê perspectivas de aumento de intensidade dessa democracia? Da democracia não, acho que a gente ainda está no momento de aumento de intensidade dessas medidas autoritárias. Eu não tenho uma visão otimista. Quer dizer, a razão impõe isso, né, Tônia? Agora tem o elemento da vontade humana, sei lá, de repente amanhã muda tudo. Sim, mas assim, a tendência é você ter um recrudescimento no mundo inteiro desse paradigma autoritário. E aqui o Supremo não teria como fazer essa reviravolta, mesmo tendo dividido. Não acho que o Supremo tenha poder para isso, não. Real. Eu não estou falando de poder institucional. Eu acho que as pessoas depositam hoje uma crença imensa no poder da instituição. A instituição são homens funcionando no ambiente social. Né? A sociedade nossa quer esse autoritarismo. Direita, esquerda, uma boa parte da esquerda. É que ela não quer em alguns ambientes que lhe é interessante. E a direita não quer também em alguns ambientes que lhe é interessante. Mas uma boa parcela, tanto da direita quanto da esquerda, quer um modelo mais autoritário de vida. Vão obter o que desejam, que para mim traz muita desordem no médio prazo e traz um recuo no patamar civilizado de vida que a gente pode atingir minimamente. Não estou falando que esse patamar civilizado é uma maravilha, não. Mas, por exemplo, eu queria um espaço na sociedade para discutir o que Foucault discutiu. Mas ele só pôde discutir aquilo porque ele estava na França do pós-guerra, que era um professor do Colégio de França, muito bem remunerado, e que tinha liberdade o suficiente para poder produzir o que ele produziu. Tinha condição material e liberdade. Isso é que é a vida mínima civilizada, ou seja, com todas as contradições, com todos os autoritarismos, o ser humano é um ser violento mesmo, parece por natureza animal, né? Mal reprimido, eu diria assim, em termos de civilização, mas uma vida mais civilizada permite estágios maiores até de questionamento à própria vida civilizada. A nossa civilização tem esse dom muito bom, pouca gente fala de forma elogiosa a civilização judaico-cristã de um lado ou de outro, mas a realidade é que ela é o único modelo civilizatório que tem autocrítica. A escola de Frankfurt apontava isso corretamente, que tem a capacidade da autorreflexão. Uma tribo indígena, quando invade outra tribo indígena e liquida com ela, não fica se autocriticando. Essa é a realidade. Né? O nosso processo civilizatório tem essa qualidade. O problema é que hoje o ambiente da crítica está muito reduzido, porque você fica criticando e debatendo valores que são de 500 anos atrás. Estou discutindo se tem direito de defesa real ou não para uma pessoa num processo penal. Né? Tinha um habeas corpus que é de 200 e... Se deve ter direito a habeas corpus ou não, ou em que medida isso deve... Ou seja, é uma discussão atrasada, né? Nós já tínhamos passado por outro... Olha o patamar que nós estávamos no pós-guerra. Nós estávamos discutindo a constituição do sujeito pelas relações de poder. Olha que interessante isso, né? Nós estávamos indagando sobre a liberdade em ambientes obscuros da existência, né, que vão além do político como nós entendemos o político hoje em dia. E recuamos isso, né, no próprio campo da reflexão. Né? Eu que sou um sujeito que cultua o valor da liberdade de forma extrema, adoraria estar aqui trazendo esse tipo de reflexão, mas tem que ficar no rame-rame e ficar aqui falando para as pessoas, se me chamar de comunista, quando eu estou defendendo valores liberais, e desse liberalismo aí que já devia estar em debate na sociedade. Nós precisamos pensar, por exemplo, a liberdade além do indivíduo. Formas coletivas de construção da liberdade, né? Mas não tem espaço para isso. Nós estamos ainda... A figura do indivíduo, apesar dele não existir materialmente, nós somos divíduos, né? Somos divididos, né? Nós não somos uma substância autorreferente, autônoma, que existe em si própria, né? Nós somos divididos entre um algo que é pessoal e um algo impessoal que está na gente, né? Mas ainda é útil, porque a gente está discutindo mecanismos muito primários e primitivos de poder ainda, né? Que voltamos a ter, né? Eu fiz parte de uma geração que compartilhou da ilusão que isso já estava superado, né? Que
que o ambiente de debate eram os direitos sociais, formas maiores de igualdade, formas mais sofisticadas de liberdade. No campo da liberdade, seriam formas mais sofisticadas mesmo de você repensar a estrutura das liberdades, né? Mas isso aí se mostrou ingênuo da minha geração, né? Foi muito rápido o processo de desconstrução. Muito demorou rápido, para construir. E isso é uma coisa meio chocante, né? Eu tenho 55 anos. Nós estamos com 60 aqui. Então, é mais ou menos a mesma faixa etária. Nós passamos a vida, né, construindo precariamente, é verdade, mas construindo isso. E acabou rápido, né? Está acabando rápido. E não só aqui, que é pior. Né? O mundo inteiro, de alguma medida, isso está acontecendo. Aqui mais intenso, é verdade. Mas assim, o mundo inteiro, né? Nós estamos esses valores mínimos, né? De convivência civilizada estão se deteriorando. Isso atinge a subjetividade das pessoas, né? A capacidade delas se auto-reprimirem no campo civilizado. Você vê que uma divergência política hoje significa a autorização para ser deselegante a extremo, eu diria assim, que ser violento simbolicamente com o outro. Por exemplo, é interessante, a nossa geração, a gente era contra a ditadura militar, era um consenso na época, né? Mas a gente não imaginava ir no enterro de um militar torturador para xingá-lo na frente dos parentes. Quer dizer, hoje já é totalmente possível. Até a Dona Marisa aconteceu isso, e com outras pessoas também da esquerda contra a direita na Argentina. Quer dizer, isso é autorizado hoje, assim, quer dizer, essa rusticidade, esse elemento mais violento simbolicamente nas relações, que a turma equivocadamente atribui à internet. A internet é um instrumento, nós fazemos dele o que a gente quer, o ser humano tem essa capacidade da vontade, né? Veja, isso, ou seja, é um paradigma mais autoritário que atinge a nossa própria forma de relação cotidiana, né? A forma como a gente se relaciona com o outro, muito pouco empático, né? Muito pouco radical na forma de se colocar no papel do outro, né? Eu gosto muito de teologia, por exemplo, né? Você imagina a figura de Cristo, né? Desde as antigas escrituras se recomenda a prudência como virtude. Os direitos humanos no campo da liberdade e no campo da defesa que a gente falou hoje é fundamentalmente a valorização dessa virtude, a prudência. Antes de eu usar a violência contra alguém por ter cometido um ilícito, deixa eu ter certeza que ele cometeu mesmo, deixa eu ouvir o ponto de vista dele. É uma virtude de prudência. Veja Cristo, ele foi além da prudência, é da compaixão. Se eu mando o sujeito para a cadeia, eu vou junto com ele. Eu sofro o cárcere junto com ele. E isso hoje nem pensar. Virtudes que antigamente eram tidas até como beatitudes pela gente. A gente criticava as virtudes porque achava isso bobo. Bondade, generosidade, solidariedade. Hoje, que eram muito valorizadas no pós-guerra, hoje em dia são virtudes que nenhum conservador defende, né? São virtudes, vamos dizer, desprovidas de amparo público. Hoje exatamente se valoriza. Em alguns casos são condenados. Não? Claro, hoje se valoriza a virilidade da capacidade da linguagem, a violência simbólica como forma de uso e de domínio, né? O alcance de posições de poder por qualquer método, né? Ou seja, nós estamos num momento de desumanização da vida, né? Isso é que esse paradigma autoritário... Quando você fala de ser contra os direitos humanos, é um problema, porque você está falando de desumanizar pelo menos uma parcela da humanidade, né? Então, você está falando de formas cruéis de convivência, formas violentas. O que justifica, o que explica que um candidato de extrema-direita vá parar no lugar de um massacre de 19 sem-terras na Curva do Oeste e defenda os perpetradores do massacre, né? Uma coisa impensável. Teve tempos em que a gente vivia isso, aí vocês têm que falar, né? A gente vivia isso com a extrema esquerda, era um problema do mundo, que foi o stalinismo, etc. Tal, né? Um problema grave do mundo aquilo, na minha opinião. Matou-se gente pra cacete a título de fazer um planejamento estatal artificial, radicalizou-se a ideia de pensar a política como programa, sem levar em conta a tradição e a cultura, né? É uma lição que os conservadores deram na gente, né? E hoje é o contrário, é o populismo de direita que ocasiona isso, por outras razões e outros valores, né? Há essa lógica que Hobbes já trouxe, que é da essência da modernidade. Não adianta falar que eles são pré-modernos, não, são modernos mesmo, né? É culpa nossa, é da modernidade mesmo. É a lógica de que a função do governante é garantir a paz social, que o que ameaça o homem é o outro homem,
eu preciso proteger um homem do outro, e que essa paz e segurança se obtém através da violência estatal. Né? E o caldo de cultura é o medo. Isso, e o caldo daí, o circuito afetivo que brota daí é o do medo, e do medo vem o ódio. Né? Eu temo aquela pessoa, eu por detrás a odeio. Então, medo e ódio convivem. Spinoza já falava isso. E Chico Buarque falou agora na sua... Na sua Caravana, a música Caravanas, ela é bem emblemática, bem... retrata esse medo e esse ódio e as consequências dele. Né? Claro, eu acho que é um problema que nós temos hoje, né? Grave na vida mundial. Nós estamos eliminando uma parcela da humanidade fisicamente, uma parcela aqui no Brasil intenso. Acho que nesse ponto o Brasil é um grande laboratório mundial. Né? Como você tem desemprego estrutural por causa do avanço tecnológico, das revoluções tecnológicas, tem desnecessidade cada vez maior de uma parcela do humano de participar, vamos dizer, do processo produtivo, ser dois modos: ou vamos compartilhar minimamente, solidariamente, os benefícios desse avanço evolutivo, ou vamos eliminar da vida essa parcela improdutiva. Eu acho que aqui está se realizando, e nesse sentido a prisão do Lula tem a ver com isso também. A figura do negociador é desnecessário a esse experimento. É um experimento da violência em si. Às vezes eu penso isso, eu estou falando aqui uma intuição minha, não sei se é muito verdadeiro. Faz sentido isso. Né? Quer dizer, você elimina a figura do negociador, elimina os sindicatos, elimina todas as formas de diálogo e de pactos sociais, que para mim é como se gere a vida civilizada. Né? Não é desconhecendo vamos dizer, as lutas no interior da sociedade, é procurando através delas realizar pactos, né? Que eu sei que muita gente esquerda acha isso o fim da picada, mas é o que eu vejo, né? Mas aí você desmobiliza, desacredita, deslegitima a figura do negociador para substituí-lo pela violência. Talvez a gente esteja sendo utilizado como laboratório disso. Um país que, como o Chile, foi usado como laboratório da possibilidade de convivência, da liberdade de mercado com o autoritarismo político, talvez a gente esteja sendo usado como laboratório para ver mecanismos estatais que convivem com uma certa aparência de democracia e que têm por função eliminar fisicamente uma parcela da população. Ou seja, não mais a ideia... Marx é um autor interessante em algumas coisas, né? Ele tinha a ideia do exército de reserva de mão de obra. Não mais isso, mas uma parcela da comunidade destinada, Mabembe fala, no devir negro da humanidade, ser destinada ao mesma precariedade de direito à integridade física e à vida que os escravos entre o século XV e o século XVIII. Portanto, talvez seja isso. Eu não estou querendo dizer, afirmar, eu acho que nós estamos falando do presente, eu tenho muita dúvida sempre, né? Não tenho, inclusive, muito apreço pelas minhas ideias. Acho que ideia troco por uma garrafa de champanhe. Assim. Poderia morrer pelo direito de tê-las. Assim, mas, assim, o conteúdo delas não tem tanto valor. É uma ponderação interessante, porque é uma coisa tão que, para a gente que viveu nessa geração, né, que parecia tudo já, mais ou menos, o mínimo já estabelecido e conquistado, ver um retrocesso desse tamanho e ver as coisas se esfarelarem. É uma doideira. Para quem é velho que nem eu, assim, acho que vocês também são um pouquinho, né? A gente pensava amor livre, formas livres de relação interpessoal, né? Despregar de padrões conservadores de comportamento no ambiente da sexualidade, da intimidade, do detalhe. Hoje... Nós voltamos, retrocedemos, nós estamos pensando em defesa de certas liberdades primárias face à brutalidade estatal. Né? Veja, nós estávamos pensando, vamos dizer, na fabricação de desejos, os últimos livros do Foucault, né? Quer dizer, que você passa a dominar o outro pelo teu desejo que o outro deseja. Steve Jobs é um pouco isso, né? Inverte a relação de mercado, né? A demanda, em vez de condicionar a oferta condiciona a demanda. Então, quando nós estávamos sofisticando isso, pensando em uma subjetividade que teria um potencial de espontaneidade, portanto, de liberdade, ou que deveria haver, pensando a liberdade nesse ambiente, ou temos que retornar. Eu passo meu dia defendendo liberdades definidas, um pensamento de 500 anos atrás, né? Face a uma brutalidade estatal que eu imaginava extinta,
que demonstrou ingenuidade da minha geração, absolutamente perdido. Eu me sinto um sujeito absolutamente perdido em termos de política hoje, que nem cego em tiroteio, quer dizer. Eu vejo aquelas coisas, como dizia Shakespeare, de sonho de fúria que nada significam, sabe? Quer dizer, não vejo significado na maior parte dos conflitos, das intensidades. Acho uma violência besta, sem sentido. O cinema captou isso, melhor que a gente na teoria política. Que filme que você está falando? Todos eles. Essa estética, por exemplo, daquele... Eu não sou bom de... Aquele cara que fez Kill Bill, né? aquele cineasta. Kill Bill. Kill Bill? Kill Bill fez o... Que era o John Travolta dançando com aquela moça. Sim, é a... Gente, Esses caras captaram essa coisa da violência sem sentido antecipadamente, né? A arte tem essa coisa de não obedecer muitas regras do tempo. Quentin Tarantino com uma turma. Isso. Mas o diretor do filme, o Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, isso. Ele, por exemplo, Pulp Fiction, isso. Ele e outros cineastas tiveram... A arte tem essa coisa, né? A arte, ela subverte o tempo, né? Ela às vezes adianta o futuro. Então eu acho que enxergou um pouco esse elemento estético e ético toda estética diz respeito a uma ética, né? A violência é gozado, né? Nós sempre imaginamos libertar os desejos e as pulsões como um elemento de civilização, né? Amor livre, afeto livre. Nunca imaginamos que isso traria essa onda de violência, assim, quer dizer, como construção, como construto social. Mas é o que é. Tudo era coisa do paz, né? Paz e amor, tudo. Paz e amor. A construção de amor livre, de vida livre, era uma vida, era uma classe. Imagine. Era uma vida mais maconha, menos cocaína, né? Quer dizer, sabe? E aí o que houve foi isso. A juventude hoje é tomada por essa lógica de violência inconsciente, isso que é pior. Há uma consciência social, há um circuito afetivo, mas não há a característica, eu acho que as pessoas falam, não, mas não tem 2, 3 caras atrás movendo os palitos, não. A característica, eu acho que da política e do circuito afetivo é ser inconsciente, mais do que ser consciente. Nós, seres humanos, como a nossa vida individual, nós agimos mais por determinações inconscientes do nosso agir do que por uma escolha livre dessa substância que a gente chama eu, né? No social também. O agir social ele é muito mais inconsciente, não determinado, não perceptível do que perceptível. Nós aqui que ficamos estudando isso a vida, a gente vê lapsos de verdade. Não existe lapsos assim de luz, né? Nós não temos capacidade de conseguir enxergar o todo porque estamos envolvidos nesse processo, né? Mas é isso, eu agradeci muito estar aqui, viu, com vocês. Foi um papo muito agradável. Muito legal. Muito legal. É legal aqui, como o nosso público vem acompanhando, respondendo, né? Falou do filme, o pessoal já estava aqui, falando, Pulp Fiction, é o Quentin Tarantino, lembraram também da... Mandaram Natural Born Killers, né? Isso, Natural Born Killers. Mas lembraram da escola de Frankfurt, que você havia citou depois, os caras estavam citando lá no meio da conversa, enfim. Acho que teve uma interação muito bacana aí com... Mas isso é sinal assim, quer dizer, que eu acho que é a esperança, né? Você tem, do mesmo jeito que você tem uma parcela da juventude tomada, como foi a juventude no nazismo, mas você tem uma parcela da juventude altamente consciente disso que nós estamos falando aqui. Verdade. Então tem um elemento de esperança grande aí também, que eu acho que a gente precisa se alimentar dele, né? É que eu não sei o que vocês sentem. O meu sentimento é de me sentir perdido mesmo. Acho que é isso mesmo. Eu sinto... mas também tem nesse ambiente aí de caminhos, também tem vozes, né? Você vê vozes, você vê exemplos, né? Manifestações, por exemplo, você vê uma pessoa como Radon Assar, né? Vir para as manifestações e quando se pede a ele para falar, ele diz, minha mensagem é uma só: resistir, 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 né? E
a gente vê o povo que está... Sim, você tem coisas muito boas também. O feminismo, veja como o feminismo cresceu, né? Era uma coisa que a nova esquerda tinha na década de 80 e muito precariamente, né? E você vê como cresceu a questão étnica, racial no Brasil, como a luta antirracial cresceu. Tem coisas boas, né? Mas assim, é que, na realidade, é uma parte do ambiente das formas de vida, né? Eu sinto que um pedaço bom da nossa forma de vida está morrendo em favor do pedaço ruim que o Ocidente construiu, né? Mas assim, é uma sensação, não sei, eu sinceramente eu não tenho nada a dizer para as pessoas que estão nos ouvindo do que fazer, aliás, se elas souberem, me digam, eu gostaria muito de ouvir. Boa. Então, a gente fica por aqui, Rodolfo? Isso, eu queria agradecer. Eu agradeço muito o convite também. Eu estava só vou lembrar aqui uma coisa que você falou das coisas boas. A gente foi há um mês e pouco para o Pará, no encontro de jovens, só jovens negros discutindo política. E para mim foi uma surpresa. Não, mas quer ver outro aspecto positivo, que como tudo que é humano, a sombra convive com a luz, né? Nunca houve tanta participação política consciente. Só que, vamos dizer, a ignorância não é substituída pelo conhecimento, ela é substituída pelo pouco conhecimento, que é perigoso. Né? Você vê muita gente palpitando sobre coisas que na realidade já foram debatidas milenarmente, né? E que já se chegou a certas conclusões mais complexas do que a simplificação que às vezes a gente vê na juventude, em certos ambientes de debate e tal, né? Mas assim, vamos vivendo, vamos ver o que vai dar aí, né? Vamos ver. Vamos vivendo. Então... Vamos vivendo e aprendendo, né? Então, agradecendo aqui a participação do professor Pedro Serrano, queria mais uma vez convidar você a amplificar esse debate, amplificar essas reflexões, compartilhando as entrevistas aqui do Tutameia, visitando, se inscrevendo no nosso canal de vídeo, o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e visitando sempre o nosso site tutameia.jor.br. E a gente tem um bordão de encerramento aqui do programa que foi nos apresentado. Conta isso. A gente falou com Augusto de Campos e ele disse: olha, eu não vou dar entrevista agora, mas fiquem com os meus contrapoemas. Então, nós estamos aqui encerrando as transmissões com um contrapoema do Augusto de Campos, Lula Livre. É o que está encerrando aqui a nossa transmissão de hoje. Muito obrigada, professor. Obrigado.